Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um domingo e, portanto, mais uma oportunidade, para a gente estudar um pouquinho mais a doutrina. Nessa noite, nós vamos ter o privilégio de ouvir a nossa irmã Deide e o nosso irmão Washington. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso querido irmão e mestre, agradecidos estamos pela oportunidade de junto aqui estarmos para ampliar nossos conhecimentos. E para isso, pedimos aos espíritos superiores que venham nos auxiliar, para que possamos compreender os ensinamentos que iremos receber na noite de hoje. E que os irmãos que irão fazer uso da palavra sejam intuídos para fazer o estudo da noite. Que assim seja. E com vocês, o Washington, que vai falar sobre psicografia. Boa noite a todos. Mais uma noite que estamos aproveitando a nossa oportunidade, encarnado, para angariar mais conhecimento, mais informações que nos facilite, nos ajudem e nos capacite para melhor entendermos a vida e as potencialidades que podemos desenvolver nessa caminhada nossa evolutiva. Como bem falado, o nosso tema hoje será a psicografia. E psicografia está no livro dos Médiuns, no capítulo 15º. Então, quem puder em casa, quem tiver o livro dos Médiuns, ao chegar em casa durante a semana, ir lá no livro dos Médiuns, no capítulo 15, e ver lá mediunidade, e ver lá as modalidades de fenômenos mediúnicos que pode acontecer. E esse princípio, os princípios básicos da doutrina espírita, que são 5, e que está exposto lá na frente no quadro, quando nós chegamos aqui, que é a existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. Hoje iremos desenvolver nesse caminho da comunicabilidade dos espíritos, esse entrelaçamento, esse intercâmbio que é feito de espírito encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado, ou desencarnado para encarnado. Esse intercâmbio que é produtivo e que tem a ver com um processo evolutivo nosso, do ser espiritual, seja ele estando no mundo espiritual ou estando aqui encarnado, a alma encarnada. E nesse processo, nós vamos vendo vários tipos de manifestações que existem. Existem várias manifestações, fenômenos mediúnicos que acontecem. É a visão, é a audição, é ruído, é pancada, é toque, tudo isso. Lá no conhecimento, na literatura espírita, nós tivemos o conhecimento disso. Lá no início, Kardec era a questão das mesas girantes, das cestas, que escrevia aquele movimento todo, uma coisa mais rústica, mais bruta. E com o passar do tempo foi se desenvolvendo. E chegou-se ao processo de Kardec dividir as faculdades, essas modalidades mediúnicas, entre manifestações mediúnicas físicas e manifestações mediúnicas intelectuais. Dividiu esses dois grupos. E dividindo esses grupos, nós vimos que na faculdade física, o que é? É o ruído, é o toque, é a manifestação da voz direta, da escrita direta, sem a utilização de um médium. Isso é uma manifestação física. É o toque, é o ruído, é a pancada, que é a tipologia. E tem a manifestação intelectual, que aí entra o processo do médium, ali, agindo o intermediário nesse processo mediúnico. E o médium, nesse processo mediúnico, ele exerce um papel importante nesse intercâmbio do mundo espiritual para o mundo material, para trazer as informações, para revelar, exteriorizar as informações e, principalmente, constatar a preexistência do ser, que aqui antes estava encarnado e que desencarnou, fez o passamento e continua a existir. Continua a existir com seus pensamentos, com as suas percepções, com a vivência que aqui tinha, com o grau de entendimento e compreensão que aqui tinha, continua a existir nesse mundo espiritual. Não melhor nem pior do que antes, quando estava aqui encarnado. Continua no mesmo nível, aquele que ele vem desenvolvendo na medida da sua existência, das suas vivências. Então, nesse processo, nós entendemos o quê? A medida intelectual. Aí começa o processo da psicografia. A modalidade que nós vamos hoje é desenvolver, discutir, refletir sobre ela,
porque é muito importante, porque ela foi muito utilizada na elaboração desses livros, dessa obra básica, que é a doutrina espírita. Kardec serviu de centenas, de milhares de médiuns espalhados pelo planeta, que através dos seus questionamentos, das suas perguntas, vinham, através da psicografia, as informações, e ele catalogava, refletia, separava, selecionava, codificava tudo de maneira sensata, com lógica, com bom senso. E a psicografia facilitou esse entendimento, facilitou esse processo de comunicação, de transformação e de fixação da comunicação grafada em quê? Grafada nas folhas. Então, a psique, psicografia, psico, a psique, a alma. E grafia, a escrita da alma. Então, a escrita da alma vem nos facilitar a ter esses materiais informativos, esclarecedores e consolador para podermos entender e compreender. Se fosse na época lá atrás, no início, a pancada, que tinha uma mesa que ficava dando toque, aí tinha que falar sim ou não, dava 2 toques, imagine escrever várias frases, letras na pancada. Seria uma coisa de tempo, levaria muito tempo, seria muito cansativo. Então percebemos que a psicografia, ela é simples, ela é cômoda e ela é completa para registrar, para informar e nos fazer depois ler isso aqui, e ver o conteúdo, analisar o conteúdo, refletir sobre o conteúdo, e fazer o nosso entendimento. Diferentemente da psicofonia, que a palavra falou naquele momento. Quem estava naquela reunião, ou naquele meio, escutou. Mas depois, quem estava fora, vai escutar, mas de maneira diferente, porque a gente já vai falar com alguma coisa nossa. Aí já começa o processo, já se modificar, dependendo da forma como nós podemos expressar. E a psicografia, ela tem alguns tipos diferentes. Tem a psicografia mecânica. A psicografia mecânica é aquela que o espírito, ele diretamente se serve do braço, da mão do médium para escrever, para grafar o texto, expressar as suas ideias, o seu pensamento. Então não passa o crivo pelo médium. O médium está inconsciente daquilo que está sendo escrito ali. Então o espírito utiliza do braço, da mão e começa o processo. E nesse processo ele escreve todas as informações daquilo que ele deseja expressar. Essa é a mecânica. Na psicografia intuitiva, essa sim, já é consciente, já passa pelo médium. Ele capta a ideia, o pensamento do espírito. Capta, ele serve como um intérprete e vai e começa a elaborar a informação, a ideia que ele quer expressar. Como nós entendemos muito bem a mediunidade, como ela se dá esse processo de intercâmbio? Existe a sintonia do médium para com o espírito para com o médium. Tem essa sintonia, existe a aproximação. Dessa aproximação começa o envolvimento fluídico e aí se dá a manifestação mediúnica. Então, nesse processo existe a psicografia mecânica, a intuitiva, que nós estamos aqui elaborando agora, falando, que passa pelo médium, através da ideia, que ele capta a ideia do espírito e vai e grafa ali. E tem a psicografia semimecânica. A semimecânica é um processo também que o espírito ele se serve do médium, mas ele é que vai direcionando e escrevendo, e o médium vai acompanhando e entendendo aquilo ali. Aí qual a diferença, as nuances disso aí? Na mecânica, o que acontece? O médium não sabe o que está sendo escrito, só depois de o pensamento ser expresso, impresso numa folha, que ele vai ter consciência do que foi escrito. No intuitivo, ele já antecipa, ele precede o que vai ser escrito, ele já sabe o que vai ser escrito, ele que vai expressar aquilo ali. Já na semimecânica, à medida que vai sendo escrito a mensagem, ele vai acompanhando e compreendendo o que está sendo escrito. Então, existem esses 3 tipos de nuances nesse processo. Existe também a inspiração. Aquela inspiração, a gente recebe uma inspiração de alguma coisa e expressa aquilo ali. Expressa aquilo ali numa folha, num papel, e desenvolve aquela. É uma inspiração que nós temos. E a inspiração, aí nós começamos a perceber que todos nós temos inspiração. Todos nós somos médium, cada um no seu grau diferente, ou mais extensiva, ou menos extensiva, ou uma modalidade de mediunidade diferente da do outro, porque as modalidades mediúnicas são diferentes para todos nós. Nem todo mundo aqui, o que quiser fazer, desenvolver a sua mediunidade, vai ser psicografia. Pode ser outra, psicofonia, pode ser auditiva, vai depender muito de vários fatores. Nem todo mundo vai ter a mesma forma de manifestação mediúnica caracterizada por uma modalidade específica. Pode ser várias.
e em vários graus também. Então isso vai revelando a gente como a nuance do grau evolutivo e a sintonia que nós temos para com o meio espiritual, ela nos relaciona e nos causa sintonia. E nesse processo da intuição, nós recebemos a intuição e desenvolvemos e escrevemos ali. Desenvolvemos, escrevemos ali. Pode ser algo que foi nosso, ou algo que realmente é de um espírito, uma ideia, que nem passa pela nossa mente. E nós começamos a expressar, a desenhar, a abordar aquela fala, aquele enunciado ali, escrever. Essa é a intuição. E como a intuição, ela tem esse processo de nos iluminar. E a intuição intuitiva, a gente capta a informação do mundo espiritual. A gente percebe, a gente entende o que está falando, e através do nosso conteúdo psicológico, cultural, nós vamos desenvolver e expressar, escrever aquela informação. Essa é a intuição. Aí, na intuição, nós podemos perceber o quê? Ora, se em dado país, lá recebeu a comunicação de um espírito, e nesse país é uma outra língua, e recebeu a comunicação de um espírito que fala da linguagem árabe, ou russo, e lá o pessoal fala espanhol, como eles receberam aquela mensagem? Pela intuição facilita, porque pela intuição, o intuitivo, o médio, a mediunidade intuitiva, é através da ideia, do pensamento. Através da ideia e do pensamento, o médium consegue captar aquilo ali e escrever a ideia, o sentimento, a palavra, o que está se passando, o que o espírito está querendo passar, transmitir com aquela comunicação. E nisso é interessante porque quebra as barreiras. Quebra a barreira porque um espírito que desencarnou num país, ele não fica ali fadado a ter a oportunidade de se comunicar naquele país a qual ele acabava de encarnar e desencarnar. Não, ele pode em qualquer meio dar a sua comunicação, em qualquer local do nosso planeta. Então é uma mediunidade, essa intuitiva, a mais comum que tem. A mecânica já não é tão comum, é bastante rara. Então nós observamos como esse trabalho mediúnico, ele facilita o intuitivo, facilita a captação da ideia, do pensamento, do sentimento, do que o espírito quer passar nesse processo mediúnico. E o médium, preparado, educado, bem desenvolvido, com a sobriedade desenvolvida, equilibrada, ele vai conseguir captar essa informação e passar, grafar ela no papel, para que sirva de conhecimento, de alento, de consolo, de informação, de esclarecimento àqueles que estão ali à volta desse material, desse conteúdo. Já os médiuns inspirado é aquela da inspiração. A gente sofre uma inspiração e essa inspiração a gente tem uma vaga ideia, um sentimento, e expressa aquele sentimento através dessa comunicação. Ela é difícil de distinguir se é realmente a do espírito ou se é nossa. Mas como é uma inspiração, ela não está nem falada para o mal ou para o bem. Ela está ali inspirando nós para os fatos da nossa vida, as nossas decisões, a nossa postura, os nossos caminhos, o que queremos fazer. E a inspiração vem através da nossa vida, nossas realizações. E a inspiração não é só para uma coisa, um fato exuberante, um fato especial na nossa vida, não. A inspiração está no dia a dia, nas coisas mais simples, corriqueiras da nossa vida, no nosso dia a dia, está ali a inspiração, está ali nós sendo passíveis de passar por essas inspirações espirituais para escolhermos, decidirmos, delinearmos o nosso caminho. Então era muito mais comum. E essa inspiração que nos remete a todos nós, somos médiuns. Todos nós somos médiuns, todos nós estamos passíveis dessa influenciação espiritual, sutil, que procura nos dar orientação ou refletir sobre o nosso caminhar, nosso passo. E tem a mediunidade de pressentimento. É um pressentimento vago, algo do futuro, algo que virá, que poderá vir a acontecer. Então a mediunidade tem esse caráter também do pressentimento. Então existe na psicografia esses 5 tipos de mediunidade que pode ocorrer. Mas também tem um fator também na mediunidade, como o espírito está se utilizando do intermédio médium, tem um fator aí anímico. O que é o fator anímico? A alma, o médium. A alma do médium. Porque o médium, nesse processo da mediunidade, ele está ali ofertando, é um elemento que é biológico, ele está ofertando para o espírito, o elemento psicológico e o elemento cultural. E o fator anímico pode ocorrer em dado momento em que a nossa alma, ela entra no processo de êxtase e começa a alencar algumas vivências que nós tivemos, porque também somos espíritos também,
nos emancipamos, algumas vivências que nós tivemos, informações que nós temos, mas que não estavam ali tão vivas e latentes, e nesse momento é possível de buscar essas informações e nós começamos no processo de trazer essas informações à tona. Aí é um fenômeno não mediúnico, porque não estamos sendo utilizados, nós não somos o médium, não. É um fenômeno não mediúnico, é o próprio espírito encarnado, a alma, o médium, que está trazendo informações do seu arcabouço, das suas vivências, das suas existências pretéritas, ali, se manifestando através da psicografia. Então é um fenômeno não mediúnico, é um fenômeno anímico. Isso é normal. Mas sendo que ele deva ser controlado, tem que ter suas linhas bem controladas, para quê? Para que não seja influenciado, que não influencie numa reunião de trabalho mediúnico. Porque numa reunião de trabalho mediúnico está ali para desenvolver, para ser utilizado para o processo de colaboração com os espíritos, que ali vêm, se aproximam para um trabalho, não para o médium ali se manifestar e desenvolver esse processo anímico. E não devemos confundir esse processo anímico com mistificação espiritual, ou com a intenção, uma intenção ali prévia do médium em querer levar, conduzir para tal coisa. Isso já é outro fator. Ou um desequilíbrio psíquico do médium, que começa ali a criar um monte de coisa que não existe. Aí não é um fenômeno anímico, que o médium está alencando algumas informações da sua existência, do seu desenvolvimento do ser, não. Ele está ali criando, dentro do seu desequilíbrio, trazendo algumas coisas ali que não tem nada conexo com uma realidade da sua existência, mas sim com um problema que ele está passando. Então, devemos diferenciar isso. E numa reunião, num centro espírita, numa reunião séria, o grupo deve ficar atento, deve observar bastante o conteúdo da mensagem, da informação, deve orientar bem o corpo mediúnico da casa, para que esses fatores não ocorram de maneira descontrolada, de maneira desorganizada, e que venha influenciar os trabalhos da casa. Então a percepção é muito sutil, mas para quem estuda, entende, compreende esse processo, fica mais fácil, facilita, porque é uma ferramenta, o estudo doutrinário é uma ferramenta que nos capacita a entender esses nuances, a perceber algo, porque é no conteúdo da mensagem, não é na assinatura da mensagem ali, que foi fulano de tal, ou Beltrano de tal, ou porque ali falou um apelido, ou ali fez um símbolo, um sinal que vai atestar que aquela mensagem é uma mensagem daquele espírito, ou daquele outro lá, ou que essa mensagem é muito boa. Não, é o conteúdo da mensagem. É perceber o conteúdo dela, o que ela traz, o que ela oferece, o que ela desperta em cada um de nós. O que ela liga aquela pessoa, aquele ente querido ao qual ela veio procurar. Vou a uma casa espírita procurar, eu quero receber uma comunicação do meu ente querido que desencarnou. Preciso de uma resposta, de um alento, para ver se ele continua. E vem a casa espírita ou procura. Mas só que não é o nosso querer que vai fazer diferença para receber a comunicação. Porque nós já temos o entendimento, quando existe o passamento, após o passamento, o espírito passa por um processo de perturbação espiritual. E essa perturbação espiritual, ela não tem um tempo definido do nosso aqui da Terra, 1 mês, 3 meses, não. É o tempo do espírito nas suas relações psíquicas, nos seus envolvimentos e no seu compromisso, daquilo que ele projetou nas suas existências, é que vai fazer o diferencial desse tempo, dessa perturbação espiritual, ser curta, ser breve ou ser longa. E enquanto estiver nesse processo, nesse período, não tem como ter comunicação. Não tem como ele se manifestar. Seja para aquele ente querido que deseja muito, ou seja numa reunião, ele que quer lhe expressar, e que ele desenvolveu o que ele está sentindo, o que ele está passando. Não, primeiro vai passar por esse processo de perturbação. E de entender o estado em que se encontra, ou começar a compreender que ele está vivo. Mas não está vivo como nós, em um corpo material. Ele continua vivo, mas no mundo espiritual. E até entender e sentir isso, leva um tempo, leva um processo. E após esse processo, sim, com a permissão e com a possibilidade desse processo, dele vir dar a sua comunicação, facilitar, favorecê-lo a desenvolver, a entender o seu processo, ele será conduzido a uma reunião mediúnica, para ali poder externar, seja pela psicografia, psicofonia,
pela presença naquele grupo ali e ver as manifestações de outros espíritos se comunicando para entender mais patente o seu estado espiritual, aonde ele se encontra, as informações que ele precisa para desenvolver e entender. Aí nós entendemos como é importante esse processo, essa integração, essa comunicabilidade dos espíritos. Que se estamos num estado espiritual e que não entendemos, eu sinto meu corpo, eu sinto que estou vivo, eu existo, eu não morri junto com o corpo, eu continuo vivo, eu penso. Eu tenho pensamento. Aonde que eu penso, eu procuro ir, mas não consigo encontrar ninguém, ninguém me ouve, ninguém me percebe, mas eu estou vivo. Olha só que agonia, que aflição que passa. E tendo a oportunidade de se manifestar numa comunicação, numa reunião mediúnica, de ali, por intermédio de um médium, falar, se expressar, o quanto isso ajuda, principalmente pelo movimento fluídico que uma reunião séria propicia para auxiliar esse irmão, a consolá-lo. Não só consolar no seu estado de sofrimento, de transtorno, do estado que se encontra e da realidade que se apresenta, diferente daquela que imaginara quando ainda estava encarnado. Recebe esse refrigério e poder externar e conversar e ter a contrapartida do orientador numa reunião mediúnica, lhe endereçar palavras, lhe falar o estado que ele se encontra, lhe falar de passar a informação, esclarecimento, que ele é um espírito que continua vivo, mas não vivo num corpo físico. E o Consolador Prometido vem trazer essa informação, essa mensagem. E é por isso que o conteúdo, nós devemos nos ater ao conteúdo da mensagem, a importância do conteúdo da mensagem. Essa mensagem que esclarece, que nos informa e que mostra no seu conteúdo algo que é geral a todos, não algo particular, a um pensamento, a uma ideia fixa de um, e que deva ser analisada pelo crivo da razão, pelo crivo da universalidade da informação. Porque adianta nós lermos um trabalho, um volume muito grande, psicografado, de informações de história, um contexto, mas se a gente não tiver a capacidade de analisar, de refletir, pode parecer uma ficção científica, uma história, um conto de fada. Por isso que é importante nós termos o conhecimento, desenvolver esse conhecimento, essa percepção do que é esse mundo espiritual, como ele sucede, como ele acontece, como se dá as manifestações, qual o processo que ocorre ao adentrar o mundo espiritual, como esse espírito fica. Nós já compreendemos que não é morreu, está livre da matéria, pronto, acabou a dor, acabou o sofrimento. Não, não é bem assim que acontece. Sim, o sofrimento físico daquele corpo acaba, mas o psiquismo, a ideia fixa naquele processo, naquele problema, continua. Então os reflexos daquela dor vai continuar, não a dor do corpo, mas a dor que está dentro da alma, das suas fixações. E isso demora um tempo, um processo. E esse espírito pode relatar várias situações, meu corpo dói, eu sinto fome, eu preciso me alimentar, eu preciso do medicamento tal, e pegando isso aí, a pessoa fala, peraí, lá também tem isso, tem farmácia, tem hospital, tem tudo isso, mas não com a conotação igualzinha que tem aqui. Igualzinha que tem aqui. Nós temos que fazer bem a distinção e começar a distinguir e a separar isso e entender cada vez maior. Aumentar o nosso nível de raciocínio, de compreensão. Para nos livrarmos da bengala, ou da amuleta que nós utilizávamos aqui quando estávamos encarnados e desencarnamos, e ao adentrar o mundo espiritual ainda precisávamos da amuleta para nos levantar, para nos movimentar. Quem precisava da amuleta era o corpo físico, não a alma. Ela não precisava. Mas a alma tem seu componente ainda desorganizado, que precisa se harmonizar, precisa entender. E nada melhor que a compreensão, que o entendimento desse mundo espiritual, esse mundo interno que existe dentro de cada um de nós. E das nossas potencialidades de agir, de pensar, de refletir, de se comunicar com o próximo, seja em vários estados, encarnado para desencarnado. E nessa comunhão de pensamento e de ideias, nós podemos aqui cada vez mais crescermos, entendermos o nosso papel na vida, a nossa imortalidade, os reais valores que nós devemos buscar
abraçar, caminhar e lutar na nossa existência física para cada vez mais estarmos libertos, livres dos recursos materiais que nos aprisiona, que nos fixa a um processo de dor, de sofrimento, de peso, de mobilidade. E nisso aí nós começamos a transformar a nossa modo de pensar, de sentir a nossa sintonia mental. E a nossa sintonia mental, ela trabalha junto com o nosso pensamento, com as nossas ideias, com a nossa compreensão, com o nosso modo de ver a vida, de ver o outro, de ver a morte de uma forma diferente. Quando a gente fala, morreu o corpo, mas a alma continua viva. Continua viva. Como nós concebemos esse processo? Como nós entendemos vivo? Vivo o quê? Continua vivo ou continua existindo com as suas ideias, com os seus pensamentos? E esses pensamentos, essas ideias, elas são solidárias, desde as suas encarnações anteriores, elas vão se somando. Sim, elas vão se somando. Não é cada vida um novo capítulo, cada vida um novo capítulo. E aquele capítulo, aquela novela, aquele princípio, acabou. Começa tudo do zero. Não, a gente não começa do zero. A gente vai somando as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas alegrias, os nossos conhecimentos, as pessoas, os espíritos que nós conhecemos na nossa existência, vai se somando. E a soma vai ser positiva, vai ser favorável com a forma que nós lidamos conosco e com o próximo, e com as coisas que nós conhecemos. E nesse processo, a psicografia nos ajuda quando nós estamos lá, desencarnados, no mundo espiritual, precisando de um consolo, de um amparo, de informação, ou de uma prova patente do estado que nos encontramos, da nossa aflição. Eis que surge essa oportunidade divina de podermos utilizar esse intercâmbio com o mundo físico para nos comunicar, para darmos notícia, para nos informar aquelas pessoas queridas que nós estávamos até então juntos, de que estamos bem, ou não estamos ainda bem, mas estamos sendo desamparados por amigos, estamos sendo tratados, conduzidos ao bom caminho, não estamos perdidos, não estamos órfãos de pai e mãe, estamos sendo desamparados. E isso nos anima, isso nos conforta. Mas não conforta nós que a morte é boa, não, porque a vida é boa, a existência é boa, e Deus, na sua providência divina, nos dá meios, nos dá condições de evoluirmos, de crescermos, e nos ampara. Mesmo que nós cairmos num processo, nós teremos amparo, teremos ajuda para erguer, para entender e compreender o nosso estado que nós encontramos, diminuir as nossas fixações materiais, porque não estamos mais encarnados, avançarmos e sairmos desse processo de perturbação, avançarmos no nosso conhecimento, ampliar nosso conhecimento espiritual para novas oportunidades, novas pairagens, nós podemos usufruir, desenvolver e aprimorar. E nesse processo, nós vimos quanto é valoroso essa informação que a doutrina espírita nos traz. Essas experimentações, que no livro dos médiuns tem ali experimentações, né, da física, da ciência, né, essas experimentações, juntando com a filosofia, né, que vem nos mostrar o porquê da vida, do que nos leva a isso, por que assim, por que funciona desse jeito, por que não daquele jeito, e os valores morais imprescindíveis para o nosso caminhar. Os valores morais nos dão os recursos necessários para nos desenvolvermos, para estabelecermos a meta do bom senso, do critério, da forma a amar na medida certa, na medida correta, equilibrada, com qualidade. Ao utilizar o nosso conhecimento, a nossa informação, a nossa inteligência com equilíbrio, com bom senso, com qualidade e com prosperidade, não só para nós, mas para todos aqueles que nos estão juntos, que nos cercam nessa caminhada, porque todos nós estamos juntos. Tudo tem a ver com todos. Ninguém aqui está vivendo sozinho, mora sozinho e consegue sozinho plantar sua comida, colher a sua comida, levar sua comida para a panela, cozinhar a comida, comer, depois lavar os talheres, deixar lá. Isso aí, precisamos, nós estamos todos unidos. E nessa caminhada, nessa união, nós vamos, através do sentimento que nós temos íntimo, de querer estar junto, de amar, de gostar das pessoas e das coisas e dos seres, transformar isso cada vez mais de forma positiva, de forma alegre, a entender que a vida é um processo contínuo em que as nossas existências são unidas através de cada encarnação.
nós vamos somando, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo e desenvolvendo. E nesse processo, a oportunidade dessa comunicação dos espíritos, essa comunicabilidade, nos favorece muito. Para nós que estamos encarnados e queremos uma notícia, uma informação. E se ela não vem daquele ente querido nosso, mas vem de outros espíritos comunicando e falando do amparo, do consolo, da informação, do carinho que estão recebendo, para seguir adiante, e daqueles que estão revoltados no mundo espiritual, que não conseguem entender, e que ficam arredio, e querem estar aqui ainda firme, ainda criando situações, eles também são. Eles são abraçados também pela providência divina, eles são alcançados também pelos espíritos superiores. Ali está, ali intuindo, ali envolvendo, a falar, deixa disso, retome o caminho do amor, da paz, do perdoe. Entenda o compromisso. Se o mal, a vingança que tu está desejando a ele, veja o que você fez, o que você projetou também. Entenda isso, compreenda. Não adianta, irmão. Quanto mais ficar nesse processo vingativo, cada vez mais tu está lançando uma âncora no fundo e tu está indo junto. Está projetando essa escuridão junto, querendo fazer o mal para o próximo, para aquele. Sai disso para convencê-lo a entender essa forma de pensar, de agir, e ver que a sua energia está se esgotando, cada vez mais lhe trazendo dores e malefícios e frustração. Não adianta. E nessas informações, nesses encontros, nessas reuniões, promove esse trabalho de esclarecimento, de informação, elucidação da realidade da vida espiritual, da realidade da vida, da existência de todos nós. E nesse processo, a reunião mediúnica, séria, que utiliza de informações e instrumentos sérios, responsáveis, para levar a todos aqueles que são acolhidos nessas reuniões uma informação segura, precisa, universal, para o engrandecimento da alma, da vida, da existência de cada um de nós. E que essas informações possam realmente cada vez mais consolar muito e muito mais pessoas. E que possa, nossos fluidos, a nossa vibração, alcançar os nossos entes queridos, seja eles encarnados ou no mundo espiritual, porque será alcançados. Porque o que vai dar a potência e que vai quebrar as dimensões de distância é o nosso sentimento fraterno, de amor, de carinho e de vontade. Uma vontade que conduz, que direciona as nossas energias para que chegue lá e auxilie, ajude, dê força. Como na torcida, que torce para o time, vai, continue, mesmo o time perdendo, mas torce, está sempre junto lá. Isso engrandece, isso enobrece, isso favorece ao sucesso, que pode ser sucesso não agora, nesse momento, nessa partida, mas que em outras virão e terá suplantado a sua vitória, o seu merecimento. Uma boa noite a todos e que possamos dar sequência o próximo tema, entendendo essa oportunidade divina que Deus nos dá de nos comunicar com os nossos entes, seja em que estado estivermos. Para prosseguirmos, vamos dar continuidade com a nossa irmã Deide, que vai falar sobre o homem novo. Boa noite a todos. Vê que o Espiritismo tem essa fantástica coesão de assuntos, de sentimentos, porque quando nós chegamos aqui, assim, quem fala primeiro? Fala você, eu acho, porque eu vou ver se através da sua, que é a psicografia, inspira o que eu trago de homem novo, porque o homem novo somos todos nós que estamos aqui. A gente costuma falar de homem velho que éramos nas outras encarnações, de encarnação em encarnação, como disse o Washington, são todas solidárias. E com essa solidariedade de encarnação para encarnação, é que nós vamos aprendendo, é que nós vamos nos fortalecendo, vamos compreendendo a vida tal qual ela é, tal qual ela foi nos dada por Deus, criados simples e ignorantes, e galgando com essa solidariedade o aprendizado para a nossa evolução, até chegarmos ao que somos, homens novos. Homem Novo é o título de um livro escrito por Herculano Pires. Ele foi jornalista, filósofo, escritor, professor, e dedicou a maior parte do seu tempo
ao estudo da doutrina espírita, foi seu defensor ferrenho, tradutor da nossa codificação, um tradutor sério, em que aplicava o seu estudo, inclusive como defensor dos adversários da doutrina. Então, Herculano nos traz uma obra bastante grande, vasta, sobre os estudos que ele empreendeu da doutrina. Nesse livro, O Homem Novo, um capítulo que ele diz o seguinte: para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. O mundo está cheio de erros e injustiças, porque é a soma dos erros e injustiça dos homens. Todos sabemos que vamos morrer, mas só nos preocupamos com o viver passageiro da Terra. Por isso, a humanidade desencarnada que nos rodeia é ainda mais sofredora e miserável do que a encarnada a que pertencemos. E aí é que a gente chega onde Washington já nos trouxe com essa palestra sobre a psicografia, que nos dá uma visão, para quem não é médium, que está, né, dentro de uma reunião mediúnica, para quem não faz esse estudo constante do livro dos médiuns, que de repente pode imaginar como é que é esse intercâmbio, pode ficar perguntando. O Washington disse aqui, leiam, é bastante interessante. O livro dos médiuns é simples como toda a codificação, é uma boa leitura, e a gente começa a entender mesmo esses meandros dessa nossa comunicação. Porque pensem, se a nossa comunicação de encarnado para encarnado já não é tão fácil, já temos nossas dificuldades com o nosso semelhante, já temos nossos embates, uma comunicação tem muitos ruídos, a gente às vezes se embola numa comunicação que a gente quer ter com o nosso próximo, às vezes não conseguimos porque não está clara a nossa linguagem. E imagine como nós temos que nos portar, como nós temos que estudar para nos comunicarmos com os entes que estão ao nosso redor. Quando ele diz que a humanidade desencarnada que nos rodeia é ainda mais sofredora, podemos entender com o que o Washington nos trouxe agora. São espíritos que desencarnaram da mesma forma como nós estamos aqui agora. Nós estamos com este conhecimento que temos hoje, que cada um de nós pode fazer essa avaliação. Bom, desencarnamos, e se não soubermos que somos espíritos imortais, que temos muitas existências, que desencarnamos para uma nova etapa, ao desencarnarmos, aprendemos também no mundo espiritual. Mas o que aprendemos? Onde vamos procurar esses ensinamentos? O que é que estamos buscando? Ficamos perdidos se não temos todas essas informações. E como encarnados, estamos aqui agora tendo esta oportunidade. Então, quando dissemos, olha, como espíritos, nós sabemos que não morremos. Quem morre é o corpo. O que morre é essa matéria que deixamos aí. E que vai de novo para o laboratório da vida e vai de novo gerar outras matérias. Mas e espírito? E esse espírito que desencarnou com uma torcida enorme para que ele desencarnasse? Quando desejamos que alguém suma, desapareça, quando alguns de nós ainda erroneamente desejamos que alguém morra para que, enfim, possamos respirar, enfim, possamos ser felizes, ter um pouco de paz, não é assim? Esses espíritos que desencarnam com esse peso, como é que eles estão aí, do outro lado? E a gente fala outro lado, achando que está muito longe, né? Como é esse espírito que está aqui, nos rodeando? Esse que vem aqui ouvir um pouco daquilo que nós mesmos viemos buscar. Esses que não têm nenhuma luz no fim do túnel apontada para ele, porque ele não sabe
porque ele não soube enquanto estava encarnado. Ele não teve esta oportunidade que estamos tendo. Então ele está assim, perdido. Ele está confuso. Ele precisa de uma oração. Ele quer ajuda. E é essa a tarefa de um centro espírita que se propõe a ajudar. Que se propõe a fazer comunicações, estabelecer comunicações sérias. Que se propõe a dizer, olha, você é um espírito, você vive. Nós somos espíritos, estamos encarnados, mas você também já esteve aqui. E nós estaremos aí. É uma troca. É um falar simples. Não tem grandes acontecimentos. Não tem grandes preparações elaboradas, linguagens que não podemos compreender. O Espiritismo não traz nada disso. É o contrário. Ele vem dizer, olha, vamos falar com esse irmão desencarnado da mesma forma que estamos falando com você. E vamos falar, qual é essa forma de falar? Vamos falar da maneira mais amorosa possível. Porque não precisa a pessoa também desencarnar para que a gente comece a falar, oh, pobre, coitado, alma, não. Porque, na verdade, enquanto ele está encarnado, é que ele precisa ouvir de nós, olha, você e eu somos iguaizinhos. Nós dois somos filhos do mesmo Pai, criados para a mesma finalidade, que é a perfeição. Se você erra, eu também erro. Se você cai, se eu puder, te ajudo a levantar. Mas se eu cair, me ajude também, por favor. É essa a linguagem de irmãos. É essa a linguagem de filhos do mesmo Pai. Essa é a linguagem que Cristo nos trouxe. Ele não veio também ensinar os milagres. Não foi isso. Ele veio nos dizer que, pela primeira vez, alguém veio nos dizer que somos todos filhos do mesmo Pai. Porque até então nós tínhamos um Deus inatingível. Foi Jesus quem trouxe para nós a linguagem do Pai comum. Para que a gente pudesse falar, puxa, então tá, então é mais fácil. Embora saibamos que as nossas relações sejam complicadas, porque nós complicamos. Embora saibamos que não seja tão fácil assim a gente estabelecer algumas conversas, alguns contatos, alguma convivência com alguém que nos parece difícil. Porque até isso a gente precisa pensar. Essa pessoa difícil que a gente sempre diz que é difícil, ela é mesmo tão difícil? E se para essa pessoa difícil nós somos os difíceis? Porque pode acontecer, né? Quando a gente fala de homem novo, é um homem consciente. Quando o Espiritismo diz, o homem novo já está aqui, somos nós. Mas ele fala de uma consciência que nós precisamos ter, que nós não tínhamos. Porque é fato que se nós precisamos passar pelo processo das reencarnações, pelo processo de aprendizado, em vários níveis do conhecimento humano, da moralidade, né? Então, se nós precisamos passar por tudo isso, obviamente ontem nós não tínhamos essa consciência toda, que hoje nós podemos ter. E aí a gente vai pensar assim, mas nem todo mundo tem. Não. Mas quando estávamos lá atrás encarnados, em uma outra época, muitos já estavam conscientes e nós também não estávamos. Então é bem possível que lá atrás as pessoas olhassem para nós e dissessem, puxa, quando é que essa menina vai crescer? Quando é que Deide vai acordar? O que ela ainda está fazendo? Porque se nós viemos nesse passo, galgando, evoluindo, e a beleza do Espiritismo, e a beleza da compreensão do Espiritismo é saber que nós nunca fomos piores do que somos hoje. Que hoje nós estamos com muito mais repertório moral, filosófico, científico, sobre as bases que Kardec nos trouxe.
de mostrar exatamente essa correlação entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Que até então a filosofia questionava. Mas a filosofia que questionava de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, quem somos, ela fazia isso apartado de Deus. Era uma filosofia altamente intelectual, mas sem Deus. E o Espiritismo vem e diz, não, podemos filosofar sobre a vida, podemos fazer todas essas perguntas, esses questionamentos com Deus, em Deus. O que é Deus? E ele, inclusive, tira a personificação de Deus, né? Ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. E quando ele diz que Deus é inteligência, os espíritos respondem, Deus é inteligência suprema, causa primária, o que nos criou, ele abrange todo o conhecimento científico, filosófico, e nos dá essa base religiosa para sermos fraternos como irmãos. Para sermos homens novos, conscientes de que temos uma vida para aprender, para nos relacionar da melhor maneira possível. Darmos o melhor de nós enquanto estamos a caminho com esses irmãos que estão encarnados e desencarnados. Porque se temos a consciência de que podemos nos comunicar, que saibamos fazer isso. Uma prece não precisa ser só nos moldes ditados por religiões seculares, por hábitos seculares. Nós podemos fazer uma prece pelo desencarnado, como fazemos pelo encarnado. E talvez isso seja a nossa forma de trabalhar, exercitar a nossa mediunidade, sem que precisemos ser médiuns que estão nesse trabalho laborioso, muito, que exige de cada um de nós uma doação muito grande, uma percepção, né? Uma dedicação de estudos, tudo isso, porque todos nós nos comunicamos diariamente com o que o Washington trouxe, com a nossa intuição. E o que é isso, senão as vozes, os sentimentos, as vibrações, as sintonias do mundo que nos cerca, do mundo invisível que nos cerca, e também dos nossos anjos protetores, dos nossos espíritos superiores, enfim, dos mentores, de tudo que nos cerca. Nós não estamos no mundo material, matéria acabou, nós estamos no mundo espiritual. Também. Estamos sempre nesse intercâmbio fantástico. Então, como pessoas que se pretendem melhorar, que pretendem estudar, que pretendem se dedicar a uma transformação do mundo, precisamos agir dentro daquilo que sabemos que vai nos levar a um mundo melhor. Que no Livro dos Espíritos, o tempo todo a gente percebe que a missão do Espiritismo é fazer com que o homem possa mesmo se melhorar e, através disso, melhorar o mundo. É essa a grande missão de todo esse estudo, de todo esse trabalho de codificar os ensinamentos, né, e tudo aquilo que precisamos fazer para sermos homens melhores, pessoas melhores, espíritos melhores. Porque quando a gente entra em sintonia com o que há de mais terreno,
quando a gente entra naqueles hábitos do dia a dia, naqueles vícios que a gente não consegue largar, né? E que, através desses vícios do dia a dia, que são vícios de falar mal, de não escutar o outro é um vício terrível. E quando a gente se habitua a isso, também isso se torna algo como um efeito de qualquer droga. Porque é viciante, porque transforma bioquimicamente as nossas condições físicas também. Não sei se cada um de vocês conhece, provavelmente não, mas em algumas vilas, alguns bairros, alguns locais de trabalho, existem umas pessoas que gostam de falar mal. Que aí tem o nome de fofoqueiro, mexeriqueiro, não sei, gente, talvez vocês não conheçam ninguém. Mas existem essas pessoas, e essas pessoas se alimentam disso. Isso é um vício. E é tanto vício que está provado que quando ela fala, quando a pessoa transmite um conhecimento, que é uma vontade de transmitir aquele conhecimento recém-adquirido, ela fala, aquilo o que provoca nela é a mesma coisa que é fumar um cigarro, de beber uma bebida alcoólica. É algo prazeroso. Passei informação para frente. Ótimo, estou feliz. Agora eu vou correr atrás de uma nova informação, porque o vício é isso, né? Então, quando a gente se coliga com esses pequenos hábitos, estou falando da fofoca porque, às vezes, quando a gente está pensando em grandes males provocados pelo homem na humanidade, algumas pessoas acham que isso não é grande coisa. Uma fofoquinha não faz mal a ninguém, né? Uma maledicênciazinha. Mas isso é tanto um vício quanto qualquer outro. Então, quando a gente se coliga com essas nossas más inclinações, que elas são nossas, elas são do homem velho ainda, que há resquícios em nós, que o homem novo precisa extirpar, que o homem novo precisa trabalhar para acabar com esses vícios. Quando a gente está ligado nisso ainda, a gente não percebe. A gente não percebe que tem um irmão precisando da nossa ajuda, da nossa prece, da nossa defesa. Porque desejar que alguém suma da nossa vida é algo tão infantil, digamos assim, porque não existe a possibilidade de alguém sumir e isso nos trazer qualquer alívio. Porque se essa pessoa some para um outro planeta, para um outro país, ela permanecerá na nossa mente. Ela não vai embora. Porque o simples fato de alguém desaparecer da nossa frente não elimina tudo aquilo que está em nós. Se essa pessoa morre, ela ainda está lá com mais presença. Então o que a gente tem que fazer? Porque é claro que somos humanos, somos falhos, desejamos algumas coisas bem ruins, às vezes algumas pessoas que estão ali atrapalhando nosso desejo, a nossa imaginação, nossa vontade, o que precisamos fazer? É parar de querer transformar o mundo antes de transformar-nos a nós mesmos. Porque o que mais fazemos é querer que o mundo mude. Alguém fala de terrorismo e a gente acha que o terrorismo está lá fora, só naquelas pessoas. E a gente sabe que dentro de nós há algo que diz, eu tenho razão, eu estou certa, a minha religião é a melhor, a minha crença é a melhor. E é isso que nós precisamos mudar em nós. Porque somente nessa transformação, começando pequeno, nós precisamos começar pequeno. Nós não podemos nos comprometer com nada grande, porque não cumprimos. Se nos comprometermos, não cumprimos. Com pequeno. É no dia a dia saneando. O que eu estou pensando exatamente daquela pessoa hoje que me respondeu mal?
O que eu estou desejando para um irmão que partiu em condições terríveis? Aquele irmão que fez muita coisa que abalou a nossa sociedade, a nossa humanidade, o planeta, foi terrível. O que eu estou desejando para ele? Ou eu simplesmente estou esquecendo, tá bom, morreu, menos mal. Ou eu estou pensando nele de uma forma que eu vi nele aquilo que muito provavelmente algum dia eu já fiz, muito provavelmente numa encarnação muito próxima eu fiz, ou pior, muito provavelmente ainda nesta encarnação, em algum momento, eu senti igual, eu fiz igual, eu pensei igual. Então, se nós conseguirmos olhar para o outro como simplesmente alguém que é igualzinho a nós, que tem as mesmas necessidades nossas, que tem as mesmas vontades que nós temos de paz, de amor, de carinho, de afeto, de segurança, porque é uma necessidade de cada um de nós, é uma necessidade básica da nossa vida, querermos isso para nossas vidas, para os nossos entes queridos. E quando estamos desejando para os nossos entes queridos, o que precisamos primeiro pensar é: entes queridos somos todos uns dos outros. Porque se Deus nos olha assim, todos filhos, somos todos entes queridos, filhos de um só Deus. Então, o Espiritismo tem essa visão de ver que o homem, de trazer para nós que o homem precisa, enquanto está na Terra, viver a espontaneidade da Terra. Ele não nos diz que sejamos santos, até porque, se nos dissesse, sairíamos para outra religião, para nenhuma religião, né? Não está falando para sermos santos nesta encarnação. O que nos descortina é: todos seremos um dia santos, porque para isso estamos aqui, trabalhando, para isso fomos criados, para sermos muito, muito superiores ao que somos hoje, ao que podemos vislumbrar hoje, mas seremos todos lá, chegaremos lá. E tem uma passagem do cego Bartimeu, todos nós já sabemos, na estrada com Cristo, em que Jesus vai passando e o cego então percebe o movimento e diz: eu quero chegar até lá, eu preciso falar com ele. E quando Jesus o chama, ou manda que o chamem, ele se levanta, se despe de uma capa, é um gesto muito simbólico, ele tem uma capa, e chega até Jesus, e Jesus faz a pergunta: o que queres que eu faça, te faça? E ele diz: que eu veja. A verdade é que todos nós precisamos, em algum momento, também tirar a capa. Essa capa que nós trazemos, que ainda temos muito ainda, né, dentro dela, de vaidade, individualismo, orgulho, é uma capa que nos pesa ao ombro, porque nós não conseguimos fazer isso com tanta facilidade. Justamente porque nessa vida de relação, na hora do relacionamento com o outro, na hora do embate com o outro, a nossa capa é nossa. A gente tem dificuldade de abandoná-la. E quando o cego diz que eu veja, é porque, primeiro, ele se dispôs a sair de toda a sua vaidade, preguiça, possibilidades de ter que trabalhar, porque ele sabia que enquanto ele estava à beira da estrada, ele vivia da esmola alheia, da bondade alheia, dos recursos alheios, porque naquela época não tinha ainda, né, nenhuma profissão para cego. Então, quando ele diz que eu veja, é altamente consciente de que dali por diante, ele vendo, ele vai trabalhar por si só. E essa capa que nós às vezes temos tanta dificuldade em tirar,
é porque nós sabemos que a responsabilidade pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa evolução é só nossa. E a gente está muito acostumado a dizer, não faço porque o mundo não deixa, não faço porque as pessoas me atrapalham, né? Então, que nós possamos ver, que nós possamos nos abrir para receber a visão. Porque o Espiritismo já nos descortinou, não tem mais alegoria. As mensagens não são feitas por parábolas, as mensagens são claras. Você trabalhe em você, trabalhe com o seu próximo, pelo seu próximo, e atinja o progresso, e receba aquilo que vai ser dado pelo seu mérito. É trabalharmos juntos, é deixarmos de ser cegos, surdos para os chamados. Eles estão aí. Então, o Espiritismo vem então nos esclarecer que a fé através da razão nos faz pessoas que ama compreendendo. Até então, nós sabíamos que devíamos amar o próximo. Mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com o Espiritismo, nós sabemos que isso não é uma crença só baseada numa fé cega. Ela é uma crença de compreensão. Por que precisamos amar o próximo? Porque é nesse relacionamento de amor que vamos evoluir, que vamos progredir, porque não fazemos nada sozinhos. O Washington falou sobre isso. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos, ou pelo próximo, ou pela humanidade que queremos, sozinhos. Crescemos individualmente, mas é no conjunto que nós evoluímos melhor. Espero que a gente possa pensar bastante sobre isso, refletir. Temos aí essa semana pela frente. A leitura dos livros espíritos é bastante recomendada, dos livros dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos esses livros que nos trazem esclarecimentos para que nós possamos entender o que estamos fazendo aqui e, de fato, compreender que é essa a nossa melhor maneira de atingirmos a perfeição. Uma boa noite a todos, uma boa semana e obrigada pela atenção.